Anunciamos o painel de número 11 com o tema Mercado e Consumo. Como presidente da mesa, professor João Quinelato. Eu vou chamar diretamente os painelistas e o professor João, como presidente da mesa, anunciará os temas das palestras. Painelistas, professora Milena Dourado Oliva, Milena Donato Oliva, professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, professora Gisela Sampaio, e o desembargador Francisco Eduardo Loureiro. E atuarão como debatedores desta mesa professor Eduardo Nunes e professora Jussara Maria Leal de Meireles. Com a palavra o presidente da mesa, João Quinelato. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Faltam ainda, para juntarem-se a nós, a professora Gisela Sampaio. Professora Gisela está por aí? Acho que a gente pode ir começando. Bom, então gostaria de agradecer primeiro ao presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil, professor Gustavo Tepedino, pelo imenso prazer e alegria de poder desfrutar do convívio do professor, agradecer a todos que compõem o Instituto Brasileiro de Direito Civil, na pessoa da professora Milena, a professora Aline Terra, coordenadora científica do Instituto, e agradecer a todos que compõem a gama de colegas, professores de Direito Civil que vêm contribuindo arduamente. Junta-se agora a nós à mesa a professora Gisela Sampaio. E agradecer, logicamente, a presença de todos nessa manhã de sábado chuvosa, que não é nada fácil. Convido o professor Carlos Edson a juntar-se a nós aqui, professor Carlos Edson. Dando início, portanto, aos trabalhos, a professora Milena Donato Oliva tratará do tema em que hipóteses se afasta o cabimento do direito de arrependimento pelo professor. A professora Milena Donato Oliva é advogada, mestre e doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professora adjunta de Direito Civil e do Consumidor da Faculdade de Direito da UERJ e secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito Civil. Com a palavra, a professora Milena Oliva. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. Eu agradeço ao professor Gustavo Tepedino pelo 7º Congresso. É uma alegria enorme. Agradeço a todos os organizadores e cumprimento os meus colegas de mesa, que eu tanto admiro, na pessoa do professor João Quinelato, grande responsável também pelo sucesso desse evento. Então, muito obrigada, professor João. Queria dizer que eu estou muito feliz por ver a renovação do Instituto e a cada congresso ter rostos novos, o que mostra uma renovação e mostra uma vontade de novos estudantes, pesquisadores se unirem a esse diálogo acadêmico tão rico. E eu queria agradecer especialmente em cumprimentar os jovens, nas pessoas de 4 alunos queridos que estão aqui, que é o Anderson, Tiago, Giovana e Francisca. A presença de vocês é muito bonita, enriquece muito aqui o nosso evento. Eu queria, então, cumprimentar toda a nova geração e aos alunos na pessoa de vocês 4. A quem agradeço também pelas pesquisas que ajudaram a apresentação de hoje. Bom, acho que não há mais tempo de ninguém se arrepender de assistir essa apresentação após a palestra brilhante do ministro Fux. Então, vamos começar. Agora já não dá mais tempo.
O tema trata do direito de arrependimento do consumidor, que está previsto... Gente, está difícil de eu enxergar. Peraí. Perdão, mas... eu sou um pouco ceguinha, não alcanço isso aqui, não. O artigo 40... Tem um outro microfone que eu pudesse... Sem fio? Tá. Enquanto isso, me desculpem, vou falando assim. O artigo 49 do CDC, ele traz o direito potestativo do consumidor de desistir do contrato celebrado em duas hipóteses. Desculpa, presentes dois elementos. Um, que é o pressuposto de aplicação do artigo 49, é se tratar de relação de consumo. Então, a gente precisa estar diante de um consumidor e de um fornecedor. O segundo elemento é que a contratação ocorra fora do estabelecimento comercial. Então, a rigor, pela dicção do preceito, basta que um consumidor, ele adquira fora do estabelecimento comercial, para que ele tenha esse direito potestativo unilateral de pôr fim ao vínculo contratual sem precisar declinar as razões para tanto. Ele não precisa justificar, motivar. Ele pode, no prazo de 7 dias, exercer o seu direito imotivado de pôr fim à relação contratual, desde que a transação tenha ocorrido fora do estabelecimento. Esse direito também está previsto no Decreto-Lei 7.962, de 2013, que ele regulamenta o comércio eletrônico, ou seja, contratações efetuadas no âmbito eletrônico também são asseguradas, também nelas se assegura o direito de arrependimento do consumidor, conforme se depreende do artigo 5º deste decreto. Assim também, a nova lei, a famosa Lei dos Distratos, objeto de tantas apresentações, como será também hoje aqui, ela estabelece o direito de arrependimento, e aí resta dúvida, né, se é apenas para consumidor ou qualquer adquirente, mas também prevê o direito de arrependimento em 7 dias. Ontem, também, como foi invocada aqui, a instrução da CVM, que regula o crowdfunding, estabelece o direito de arrependimento em 7 dias contados da confirmação do investimento. Esse direito de arrependimento, a doutrina ressalta, e esse arcabouço normativo ele comprova, o direito de arrependimento ele se fundamenta em 2 pilares fundamentais, quais sejam. O primeiro pilar é a necessidade de o consumidor ele ter acesso ao produto para ele conseguir avaliar se aquele produto se adequa às suas expectativas, se adequa às suas necessidades. Ou seja, quando a gente compra à distância, nem sempre, aliás, a regra é não ter acesso aos produtos adquiridos, quando esses produtos têm uma existência física, né? Então, vamos pensar numa roupa, num sapato, a gente não conseguiu manusear aquele produto, experimentar aquele produto antes da aquisição fora do estabelecimento. Então, o primeiro pilar que fundamenta esse direito é a necessidade do consumidor experimentar o bem, avaliar o bem, ver se ele apresenta as características que são as esperadas, que o consumidor ele, espera que aquele bem desempenhe. O segundo pilar fundamental é a possibilidade, eu quero voltar para o artigo 49, porque ele deixa isso bem explícito, possibilitar aqui, um prazo de reflexão. Ou seja, o segundo pilar que fundamenta esse direito de arrependimento, que é um direito potestativo de extinguir, sem declinar motivos, os motivos são irrelevantes a princípio, de extinguir o vínculo contratual, o segundo fundamento é proteger o consumidor de compras por impulso.
proteger o consumidor de técnicas de marketing agressivo. E, por isso, o prazo de 7 dias é considerado um prazo de reflexão, porque é um prazo durante o qual o consumidor pode avaliar se aquela aquisição efetuada realmente era necessária, se atendia aos interesses dele, de uma forma ampla. Por isso, o prazo de reflexão, ou seja, o segundo pilar que fundamenta o direito de arrependimento é o pilar de proteger compras por impulso. Tá? Esses pilares ficam claros, os dois, né? Especialmente quando a gente percebe, vamos pegar o exemplo do crowdfunding, até da incorporação imobiliária, que, a rigor, na incorporação, o consumidor não vai esperar, né, a construção das unidades autônomas para entrar lá dentro, ver se gostou e aí se arrepender. Não. A ideia aqui é proteger justamente a compra por impulso. No crowdfunding é a mesma coisa. É um produto financeiro, enfim, é um produto de investimento novo. Muitas vezes o consumidor, e vamos usar a palavra consumidor aqui, ele, de fato, não sabe nem se é adequado ao perfil de investimento dele, a gente não tem a suitability aqui, e aí o direito de arrependimento se justifica para proteger uma aquisição por impulso. Então, não é apenas testar fisicamente aquele produto, porque em nem todas as hipóteses o sentir, testar, experimentar se aplica. Existem aquisições, existem produtos em que não há esse teste, tanto que o prazo do arrependimento ele é contado da contratação e não da entrega. Mas isso denota os dois fundamentos, o duplo fundamento do direito de arrependimento. Antes da gente avaliar em que medida esses fundamentos impactam nas hipóteses em que o direito de arrependimento pode ser afastado ou mitigado, é importante notar a dúvida que existe no que tange ao termo inicial da contagem dos 7 dias. É muito comum a gente ver na doutrina o seguinte, porque o artigo 49, vamos ter que voltar para ele, o artigo 49 ele estabelece que o termo inicial dos 7 dias é a assinatura do contrato ou o recebimento do produto ou do serviço. E aí muitos autores acabam falando, o que acontecer por último, já que se trata de norma protetiva do consumidor. Só que, na verdade, e inclusive tem um projeto de lei que quer acrescentar isso, o que acontecer por último. Só que, a rigor, o que acontecer por último não resolve, porque o termo inicial ele tem que ser condizente com a natureza da contratação. Então, até assim, fica fácil visualizar que, numa incorporação imobiliária, por exemplo, não é possível esperar a entrega da unidade autônoma para que se exerça o direito de arrependimento. Ou seja, o termo inicial, se vai ser da entrega do produto ou da contratação, depende da natureza do serviço ou do produto. Então, aqui, quando é que vai ser do recebimento do produto? Quando for essencial o consumidor experimentar, aferir aquele produto. Então, é da entrega de um tênis, por exemplo, em que começará o prazo de 7 dias, porque eu preciso experimentar o tênis, por mais que no site tenha, ou no catálogo tenha indicação de medidas e cores, eu preciso experimentar. Analogamente, quando que a gente vai contar da disponibilização do serviço? Quando também o consumidor tiver que, de alguma forma, experimentar aquele serviço. Então, se a gente pensa num curso online, que hoje em dia existem muitos cursos online, é bastante diferente nós que estamos acostumados a assistir palestras ou aulas, cursos presenciais, em que a gente convive com os professores e colegas de turma, do que assistir na sua casa, sozinho, um curso online. Então, pode ser que a pessoa não se adapte. Faz sentido ela precisar de um prazo de experimentação para ela avaliar, assim como se o tênis está adequado para a expectativa dela, se ela vai se adaptar a um curso online. Pode ser que ela não se adapte. E aí, a disponibilização desse serviço seria o termo inicial da contagem do prazo de reflexão, porque haveria uma necessidade de experimentar esse serviço. E vai ser da assinatura do contrato quando o exame físico for indiferente. E aí, problematizando, porque sem prejuízo da prática, que muitos fornecedores estabelecem uma prática até mais benéfica aos consumidores do que a própria lei exigiria,
uma problematização como bebidas, assim, garrafas de vinho, se discute muito na doutrina, biscoitos. Quando a gente vai ao mercado, a gente não experimenta, certo? A gente vai pegar a garrafa, o biscoito e vai adquirir. Vai chegar em casa e vai consumir. Tá? Então, não faria diferença nesse sentido chegar esse tipo de produto na sua casa. Você, em tese, já conseguiria, se a ideia é evitar uma compra por impulso, eu comprei mais do que eu gostaria, entrei no site do supermercado e fiz uma compra, enfim, por impulso, bastaria da data da compra e não necessariamente a data da entrega, especialmente quando a entrega acaba demorando até bastante tempo. Bom, esses são os 2 pilares, como eu já falei. Agora, quando que não se aplicaria o direito de arrependimento, né? A nossa lei, como vocês viram, ou seja, todos os dispositivos que tratam do direito de arrependimento, eles não limitam, certo? Eles simplesmente estabelecem aquisições fora do estabelecimento ou aquisições pela internet, asseguram ao consumidor o direito de se arrepender. Ponto. Só que a vida, como ela é um pouco mais complexa e mais difícil de se adaptar a essa norma geral. Tanto é assim que os tribunais já flexibilizaram a ideia da compra ser fora do estabelecimento quando o estabelecimento ele está desconfigurado para propiciar uma compra por impulso. Então, nos famosos casos do time sharing, que o estabelecimento era todo desconfigurado, mudava iluminação, música ambiente, coquetel, para propiciar a compra por impulso, se aplicou o artigo 49. Assim também é o caso de refletirmos quando a compra, a despeito de não se efetuar no estabelecimento ou a despeito de se efetuar via internet, o consumidor ele não se encontra nem sujeito a um marketing agressivo, nem sujeito a uma especial vulnerabilidade e nem precisaria experimentar aquele produto. Então, algo que acontece corriqueiramente, em que alguém entrega na sua casa uma mala com roupas, experimenta, fica com você aí 3 dias, me diz o que você quer que eu te entrego. Então, a pessoa não foi nada no estabelecimento, foi no domicílio do consumidor, mas que experimentou a roupa e depois falou, eu quero comprar essa. Então, se aplicaria o direito de arrependimento? A diretiva europeia, que hoje está em vigor, eu vou voltar para ela depois. Antes de ir para ela, a gente tem algumas situações que são controvertidas. Como compra de ações é um exemplo que a doutrina dá, mas eu tenho até dúvida se aplica Código de Defesa do Consumidor aqui, no que tange a direito de arrependimento. Mas vamos para a moeda estrangeira, por exemplo. A gente faz um contrato de câmbio online. Comprei dólar, vou viajar. Comprei dólar online. Que é um mercado regulado. É uma questão de se cogitar, será que há uma vulnerabilidade agravada pela compra ser eletrônica? Será que existe algum tipo de marketing agressivo nesse mercado de câmbio, que é um mercado regulado? Será que a contratação eletrônica não é para beneficiar o consumidor? E o direito de arrependimento aqui ele não propiciaria uma atuação especulativa, porque, afinal, a oscilação de valor de moeda é uma oscilação muito intensa. Então, em que medida faz sentido assegurar o direito de arrependimento de forma ampla, incluindo, inclusive, operações de fechamento de câmbio? Produtos perecíveis, então, assim, é muito comum, vocês devem ver, feira orgânica, entregamos na sua casa. Sim, a pessoa se arrepender em um produto que tem uma validade curtíssima, vai ter 7 dias para refletir se vai querer comer aquele legume ou não, se arrependeu ou não da entrega do produto. Então, produtos perecíveis se coadunariam com o direito de arrependimento, especialmente se são produtos que, por serem de consumo diário, será que eles se propiciam a um marketing agressivo, efetivamente? Produtos personalizados, então, hoje em dia é muito comum, na nossa era digital, fazer festa para filho. Então, o convite online, a gente encomenda, tudo virtual. Aí a pessoa manda, você aprova esse desenho, aprova, às vezes no intervalo de 48 horas. Aí você recebeu aquele convite. E aí? Vai poder se arrepender? Não quero mais esse convite, foi tudo online. Será que se coaduna com isso? Quem nunca, né? Fez aquele mapa astral online, né? Pagou lá os R$19,90, veio lá o mapa astral. Então, aí veio o mapa astral. Vai fazer o quê? Vai se arrepender? Vai devolver o valor porque não gostou do que leu? Não sou isso, não.
Tá errado. Filmes, né? Aquele sábado à noite, vamos ver um filme, e tem lá a opção alugar, comprar. E aí, assim, tem como se arrepender? Faz diferença? Eu tenho uma vulnerabilidade agravada. Ingressos para shows, é claro que, é importante frisar, é claro que o direito de arrependimento, é importante ter essa advertência, ele não se confunde com vícios, com defeitos. Então, se eu tenho um problema na execução do serviço, se tem uma falha informacional, isso tudo a gente tem remédio no CDC, mas o remédio não é o direito de arrependimento, tá? Então, infortúnios da vida, comprei ingresso, mas não posso mais. Isso acontece com todos nós. Mas esses infortúnios vão acontecer, seja a compra física, seja a compra virtual. E por que proteger mais aquele que comprou virtualmente se eu não tenho, e eu volto só para o slide anterior, se eu não tenho um déficit de diferença de comprar um ingresso na bilheteria do cinema ou comprar na internet. Eu não tenho, a rigor, um tipo de vulnerabilidade agravada. Ao contrário, é uma comodidade, certo? A ideia aqui é refletir, tá? São hipóteses controvertidas, como eu falei. Então, é para a gente refletir em que medida o direito de arrependimento. Aí, transações via catálogo. Muitas vezes, dentro da loja, não tem lá um produto específico, o vendedor te mostra aquele catálogo. Estou dentro do estabelecimento, mas a questão aqui eu preciso ter acesso àquele produto. Ou seja, mais importante é essa atenção que eu queria... esse ponto que eu queria mais provocar, mais importante do que ser dentro ou fora do estabelecimento, do que ser ou não online, está presente uma compra irrefletida, um marketing agressivo, está presente uma necessidade de eu aferir aquele produto ou serviço, porque se estiver, eu fui à sua loja, mas você me mostrou uma foto, um catálogo, eu quero exercer o meu direito de arrependimento quando o produto chegar. Agora, é claro, e meu tempo está acabando, então... eu vou voltar a só falar do assunto das passagens aéreas. As passagens aéreas também são um tema muito polêmico. Por quê? Porque, a rigor, de fato, não tem uma diferença em termos de o consumidor que vai no balcão da companhia aérea e o consumidor que compra de casa, até, em tese, com mais tempo de conversar com a família, refletir, compro, viajo. Em tese, não há diferença. Mas o que se alega muito no que tange a passagem aérea é a questão, muitas vezes, do marketing agressivo, de ter promoções relâmpago, e se discute um pouco. E isso, há uma controvérsia enorme, decisões não admitindo arrependimento com passagem aérea, decisões admitindo, e a ANAC tem uma regulamentação própria que admite o arrependimento em 24 horas, desde que haja uma antecedência mínima de 7 dias para a data do embarque. Tenho um minutinho. O que eu queria falar nesse um minutinho é que o direito de arrependimento, a ideia não é a gente entrar num casuísmo, eu vou deixar as diretivas para, enquanto eu falo, vocês poderem ler, não é deixar num casuísmo assim, caramba, que insegurança, então agora a gente vai discutir cada caso, se o consumidor pode ou não pode. A ideia é facilitar o consumidor, claro. Essas problematizações aqui não são para enfraquecer o consumidor. Essas provocações são para que esse direito ele não seja disfuncional, ou seja, a proteção do consumidor tem que existir, ela tem que ser ampla, mas quando ele precisa. Não é um privilégio, uma prerrogativa, é uma proteção de uma compra irrefletida ou de uma compra em que se afigura essencial ele ter acesso às qualidades daquele produto ou daquele serviço. E, portanto, a gente precisa garantir esse direito quando esse direito for efetivamente necessário. E aí, por exemplo, uma dúvida, transações recorrentes, a pessoa compra um produto da mesma farmácia todo mês. A farmácia não poderia se defender alegando, não, mas ela compra um ano todo mês esse mesmo shampoo. Por que ela quis se arrepender dessa vez? Então, são questões para a gente se questionar como uma defesa do fornecedor, não no intuito de arrefecer o direito do consumidor, mas do direito do consumidor ser realmente tutelado quando houver uma necessidade. É claro que a presunção é que há, claro que a regra é a proteção. A ideia de problematizar foi apenas para refletirmos sobre os fundamentos e, portanto, adequar o preceito brasileiro tão amplo. E depois eu disponibilizo os slides para quem quiser ler
a diretiva europeia que estabelece exceções relevantes. Não vou me alongar, agradeço muito e muito obrigada.